pessoal, seja bem-vindo ao Nação Saúdecast. E no episódio de hoje, nosso convidado foi trabalhador rural dos 11 aos 17 anos. Aos 23 anos, com apenas a quarta série primária, já estava em cargos de liderança. Sem MBA, sem formação formal, mas com algo que formação nenhuma ensina. Ele é educador corporativo, mentor empresarial, palestrante e administrador. Mais de 25 anos formando líderes, com MBA em gestão de pessoas, MBA em gestão de projetos e mais de 290 empresas transformadas. E uma crença que norteia tudo isso: toda empresa é um reflexo de quem lidera. Sua missão é fortalecer donos e donas de empresas para construírem negócios mais saudáveis, lucrativos e sustentáveis. Não com discurso, com método. Luciano, seja muito bem-vindo ao Nação Saúdecast. Eu agradeço. Te ver aqui. Vamos aqui. Estou muito satisfeito de estar aqui, muito feliz. Luciano é amigo meu de infância, né? Isso. Da minha cidade, mas eu gostaria de te fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. Conta aí um pouquinho, complementa aqui a sua apresentação e como é que é? De onde você veio? Quem que é o Luciano? Então, sou de Alfena, sul de Minas, terra natal também do Renato. Eu gosto de contar a minha história para todo mundo. Você começou até a falar parte dela. São duas vertentes, educacional e profissional. E profissional, dos 11 aos 17, eu fiz todo o trabalho rural. Também na roça, banhei café, arranquei feijão, todo serviço de roça. Você contrata assim, limpa esse terreno para mim, limpa esse jardim para mim, cata esterco. E fui boia fria mesmo, de pegar o caminhão de boia fria e apanhar café. Então, dos 11 aos 17, foi o que eu fiz, porque a única oportunidade que eu tinha era isso. Só que eu entendia que eu não tinha um horizonte, mas eu tinha um sentimento que tinha coisa melhor que isso. Eu não sabia o quê. Como eu vim de uma família muito pobre, criado com a minha avó, eu não tinha ninguém que me orientasse. Tipo assim, esse é o melhor caminho, você tem que fazer isso. Não, você tem que fazer isso, ou você não vai conseguir dinheiro. Só que eu tinha um sentimento. Isso é digno, é sofrido, mas eu quero fazer coisa diferente. Eu sentia que tinha oportunidade de fazer algo diferente. E o que eu procurei era o quê? Deixar de trabalhar na roça. Que é trabalhar no centro da cidade, trabalhar na sombra, não ter que acordar tão cedo, não ter que comer comida fria. Então, com esse entendimento, eu fui para o meu primeiro emprego aos 17 anos. E lá eu comecei a minha carreira como posso dizer, como lavador de bicicleta. Eu não era nem mecânico, era uma loja de bicicleta. E eu me tornei, a vaga era para lavador de bicicleta. Aí eu comecei lavando bicicleta. E como eu já tinha consciência que não queria trabalhar na roça e queria uma oportunidade, quando eu tive a oportunidade de ter o primeiro emprego, na hora que eu entrei, eu falei, pronto, eu venci dei o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Crescer dentro dessa empresa, melhorar dentro dessa empresa. E hoje eu chamo isso de campo semântico, que é o ser o ambiente e falar qual é a oportunidade que tem para eu melhorar aqui. Então, esse foi o meu primeiro emprego como ajudante de mecânico de bicicleta. Na verdade, seu segundo, né? Porque o primeiro foi na roça. Só que eu conto o aprendizado onde eu tenho consciência do que eu quero foi esse, que foi carteira assinada. Ah, tá. Carteira assinada foi o primeiro emprego. Aí eu comecei a entender as oportunidades, abracei as oportunidades e cresci na empresa. Deixei de ser ajudante, virei mecânico de bicicleta e depois eu virei o braço direito do dono, onde eu fazia todo o serviço que tinha que fazer, serviço geral, serviço de banco e tudo mais. Só que para mim já foi um crescimento, porque era boia fria. E para quem estava trabalhando na loja. E com isso, depois eu fui para o meu segundo emprego. Aos 23 anos, já fui para o meu segundo emprego, que era uma distribuidora de medicamento. Eu entrei como motoboy e aí eu já tinha aprimorada a consciência do primeiro emprego. Estou numa outra oportunidade e o que eu vou aproveitar dessa oportunidade? O que eu vou fazer a mais daquilo que foi pedido para mim, que eu combinei com o meu patrão, o que eu vou fazer a mais? E eu comecei a entender que as oportunidades, quando você avança, você cresce. Quando você faz mais do que você combinou, você cresce em qualquer situação. Então, começando já a plantar isso, eu fui para o meu segundo emprego. Em 6 meses, eu me tornei chefe da expedição. E depois, em uns 6, 8 meses, eu me tornei gerente da distribuidora de medicamento. Muito, muito rápido. E aí, depois, eu fui para o meu segundo emprego, como vendedor de consórcio, uma concessionária Ford. E
Comecei de baixo, todas as empresas que eu fui, eu comecei por baixo. Aí comecei vendendo consórcio, mas aí com a mais ampliada ainda a minha visão. Onde estão as oportunidades dentro dessa empresa? O que as pessoas não estão fazendo? Se eu fizer, eu vou me destacar. E ainda mais, fazendo o que me foi cobrado, bem feito. Aí comecei a vender consórcio, comecei a vender carro, me tornei subgerente da Ford. Então eu estava no meu terceiro emprego. Aos 26 anos, eu fui para a Fiat como vendedor. E a mesma coisa, mesmo acompanhando a mesma trajetória, vendedor de carro, me tornei gerente comercial, diretor comercial, fiquei 5 anos como gestor e esse foi meu último emprego. Há 15 anos não trabalho para ninguém, aí eu falei, não, entendi o que eu tenho que fazer, vou tocar minha vida. Aí eu montei a minha loja de carro, fiquei 6 anos com a minha loja, há 8 anos eu vendia essa loja. E paralelo a isso, que é o educacional, como eu era Mobral aos 23 anos, eu não sabia ler nem escrever, já no segundo emprego, eu entendia que eu já tinha uma habilidade técnica de fazer, mas eu não tinha uma educação formal. E eu entendia que eu ia ter problema no futuro, embora eu já estava avançando bem. Aí eu comecei no supletivo e tirei toda a minha educação, depois eu fiz administração de empresas, aí depois eu fiz meu MBA de gestão de pessoas, gestão de projeto, fiz os 2 maiores cursos do Sebrae, qualidade total e Empretec, depois eu fiz dentro da concessionária, fiz a Fundação Dom Cabral, PAEX, e não parei de estudar até aqui. Então já é uma jornada até aqui. E aí, como educador corporativo, já dei mentoria para mais de 290 empresas, de hospitais a fazendas. Então, isso constituiu a minha jornada. Pessoal, dei uma pausa aqui do nosso episódio, mas antes de continuar essa conversa incrível, eu quero falar com você sobre o que torna tudo isso possível. A Nação Saúde é a plataforma que conecta você e sua família a uma saúde de verdade. Telemedicina 24 horas com o Hospital Israelita Albert Einstein, acesso a consultas e exames presenciais em uma rede credenciada em todo o país, descontos em farmácias e muito mais. Pelo celular, sem burocracia, com qualidade e sem fila. Para quem é empresário ou tem equipe, a Nação Saúde também oferece gestão de saúde corporativa. Afinal, um time saudável produz mais, falta menos e performa melhor. A gente acredita que toda vida importa e que cuidar da saúde não pode ser complicado nem caro. Acesse agora naçãosaude.app e descobre o que a Nação Saúde pode fazer por você. O link está na descrição. E agora, de volta ao nosso bate-papo. Como é que você entendeu, né, o que realmente é a liderança? Quando que você foi com um momento? Na verdade, eu entendi o que é autoliderança. Como que eu vou me liderar para fazer as pequenas tarefas, evoluir, até o ponto de eu ter habilidade para liderar alguém. Então, o que eu fiz primeiro não foi uma experiência de líder, foi uma experiência de autoliderança. Eu entendi se eu me liderasse, foi o que eu fiz na trajetória dessas 4 empresas, foi uma autoliderança. Teve um momento da vida que eu entendi que eu estava avançando, que eu estava vencendo a pirâmide da vida, que eu estava evoluindo. E eu entendi que a eficiência foi, eu estou autoliderando a minha vida. Aí eu assumi essa habilidade de autoliderar. Aí eu percebi, se eu faço isso com as pessoas, se eu faço isso com a minha vida, eu vou fazer isso com o próximo. Aí eu entendi que eu tinha uma boa habilidade para me tornar um líder. Aí eu abracei a oportunidade de ser líder, porque eu apliquei nas pessoas que eu fiz na minha vida. E quando a gente fala de alguns pilares que a gente tem aqui na Nação Saúde, corpo, mente, espírito, né, propósito, o que foi o pilar fundamental aí nesse que se destacou para desenvolver isso em você? Com essa pergunta, eu já fui lá quando eu tinha 11 anos. A partir daí. Espiritual. Na hora que eu não conseguia entender, mas eu tinha um sentimento. Exemplo, dos 11 aos 17 era uma tristeza trabalhar na roça. Só que toda vez que vinha uma tristeza, vinha um sentimento assim, algo bom vai acontecer. Então eu tinha um sentimento, então esse sentimento eu alimentava. O nome disso é fé. Eu tinha fé que algo bom ia acontecer. E essa fé veio alimentada através do meu espírito, através de uma crença que algo de melhor ia acontecer. Só que eu não sabia dar nome, se era espiritual, se era Deus, se era fé, se era Jesus. Eu só sentia um sentimento e sabia que isso era positivo. Eu acreditava nisso. Então eu acreditava naquilo que eu não via.
Eu acreditava naquilo que eu sentia. E o nome disso é espiritual. E agora hoje, tendo a consciência que eu tenho, a vida que eu tenho, o meu maior combustível é espiritual. É imensurável a capacidade que eu tenho de fazer as coisas quando o meu espírito é evoluído. E o que é evoluir espírito? Quando eu estou presente, literalmente, dentro de mim, quando eu estou em unidade e eu trago Deus para essa unidade. Uma coisa que eu entendi muito forte, Renato, é a diferença de você trazer Deus na sua vida quando as coisas estão ruins e a diferença de você trazer Deus na tua vida quando as coisas estão boas. Hoje, graças a Deus, eu trago Deus na minha vida porque as coisas estão muito boas. Eu já trouxe Deus na minha vida quando as coisas estavam ruins. Cara, mas a experiência de trazer Deus na tua vida, quando você não pede, quando você agradece, quando as coisas estão boas, é outro nível. Muito bom. E nesse processo, então, veio a liderança, né? Desenvolvendo líderes. Como é que você fala muito sobre empresa forte, dono forte, e quanto que realmente a empresa é forte de verdade? Como que eu entendi isso também do gestor? Tudo foi o que eu acabei de falar. Se eu sou auto-líder, eu vou me tornar um líder. O dono de uma empresa, quando ele monta uma empresa, ele abre um CNPJ. Se ele não... O que ele fizer no CPF vai refletir no CNPJ. Ele pode até ter uma boa ideia, mas se ele não entender que ele vai refletir tudo na empresa, as suas ações, o jeito que você fala, o jeito que você pensa, todas as suas atitudes, não só a habilidade de querer vender um produto e serviço, como eu vendo um produto e serviço, que vem do teu DNA, que vem do teu caráter. Então, o que eu entendi? Mais importante numa empresa é quando o líder entende quanto do meu caráter vai impactar na empresa. Quanto da minha fé vai impactar na empresa? Quanto do meu DNA vai estar na empresa? E é a construção de cultura. O que é a cultura de uma empresa? É aquilo que o dono permitiu. Então, na hora que eu comecei a entender isso, eu falei assim, eu não tenho que dar mentoria para a empresa, eu tenho que dar mentoria para o dono que toca a empresa, que permite a empresa ir onde ele quer que vá. Então, não é a empresa que foi para um caminho. A mentalidade do dono foi para um caminho e a empresa seguiu. Então, a minha mentoria é voltada para a cabeça do dono. Aí, na hora que ele entende o que ele precisa de fazer, suas lacunas, seus pontos fortes, seus pontos fracos, a empresa é consequência. Quando você fala de mentalidade do dono, primeiro como é que você é contratado? E segundo, depois que você é contratado, o que se espera do teu trabalho na maioria das vezes? Olha, na hora que você vai maximizar o que eu faço, nada mais é do que um choque de gestão, que começa na cabeça do dono. Eu chego num ambiente, eu não quero ver o que está dando certo. Eu quero ver as lacunas que precisam de solução. E essa solução sempre está em execução, vindo de um planejamento forte. E o que eu entendo? Quando você também não está bem mentalmente, você não tem capacidade de planejar, muito menos de executar. Então, eu chego numa empresa, eu falo, o que você está planejando, o que você está tentando que você não consegue fazer? Tudo está linkado ao start, que é pessoas, a mentalidade. Por isso que o meu método 70, 15, 15. 70% pessoas, 15 estratégias, 15 operações. Por quê? Eu não estou preocupado com que ferramenta você vai usar. Por que você precisa usar essa ferramenta? Você tentou até quanto? Por que você não consegue fazer? Eu chego em empresa que ele fala assim, eu estou tentando isso faz 2 anos. Por que você não fez ainda? E ele não consegue. Por quê? Porque tem reflexo da mentalidade dele. Várias áreas da vida dele ele não consegue fazer faz muitos anos. Emagrecer, entrar na academia, fazer uma viagem, levar o filho para algum lugar, para uma viagem. Faz 3 anos que ele está prometendo. Por quê? Porque é congruente o cérebro dele. Ele não consegue fazer. Então, na hora que eu chego numa empresa, eu primeiro quero entender o que ele não está conseguindo fazer na vida dele. Aí você vai ver que isso é reflexo da empresa. Então, toda vez que eu chego numa empresa, eu preocupo o ambiente mental dele e o espaço de execução. Como que ele está executando? Como que ele está fazendo? Qual é a narrativa que ele tem com o time dele? Qual é a velocidade que ele tem para implementar o que ele planejou? Por quê? Porque o ser humano, eu estou falando de pessoas, ele tem bloqueio, ele tem medo, ele tem angústia, mercado incerto, política incerto. Então, eu tenho que desmistificar isso da cabeça dele. Eu tenho que fazer ele acreditar no que fez motivar ele a abrir uma empresa. Uma das coisas que mais acontece com o empresário chama DDD. Em alguma fase da vida, todos os empresários vão passar por isso. Desilusão, desânimo, desencanto. Quando o empresário tem uma identidade forte no que ele quer, mesmo ele entrando em DDD, ele vai conseguir sair disso. E como que você sai do desilusão, desânimo, desencanto?
Quando você não perde o teu foco. Quando você não perde a tua visão de longo prazo. O que muda o jogo dos negócios hoje é visão de longo prazo. As pessoas hoje são imediatistas. Estão pensando assim, eu tenho que pagar 13º, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aluguel. Você não vai sair dessa corrida. É longo prazo. Você tem que pensar a longo prazo. Quanto que eu faturo por ano? Quanto que eu faturei o ano passado, o ano retrasado? Qual é o meu faturamento dos últimos 36 meses? O que eu quero para os próximos 36 meses? Para ter uma mentalidade assim, o dono não pode ser emergente. Ele tem que ter uma autoliderança muito forte. Se ele é emergente, ele leva para a empresa uma gestão só de apagar incêndio, porque ele precisa de pagar boleto. Ah, mas todo empresário precisa de pagar boleto. Mas você pode pagar boleto dentro de um planejamento que você planejou para os próximos 36 anos. O que eu levo para as empresas é o seguinte, mais importante que identificar o problema é não criar mais problema. Entendeu? Como é que você, quando você entra numa empresa, é profundo isso que você acabou de dizer, porque você lida direto com o dono. E ali é uma pessoa, tem crenças, como você mesmo disse aí. Como você identifica, porque problema vai ter, eu imagino que não é pouco. Muitos. Mas os principais problemas, através do dono, é uma consultoria voltada primeiro para o dono, para depois levar para a empresa. Os reais principais problemas que essa empresa tem através do dono. O primeiro link que eu faço não é eu mostrar para ele que o problema é ele, que o problema é o mercado, que o problema é a empresa. É eu mostrar para ele que ele não está tendo a visão certa, com o planejamento certo e a execução certa. Como que eu faço isso? Na hora que eu amplifico a visão do dono. O que é uma mentoria? É trazer mais repertório para a tua gestão. É eu mostrar para ele, para onde você está indo, você vai errar, porque você precisa passar por isso, por isso, por isso. Então, na hora que eu chego numa empresa, eu tenho que maximizar, potencializar, motivar o dono da empresa para ele ser maior do que a empresa dele. É como se eu tivesse como se fosse uma venda. Ver se a sua metodologia faz sentido nisso. Primeiro é mostrar um problema que às vezes ele nem sabe que existe o problema. Janela de Johari. Por quê? Ele está no piloto. É a janela de Johari? É o eu cego, o eu secreto e o eu desconhecido. Quanto da minha vida que eu não sei... Vou dar um exemplo. Você chega pro cara e fala assim, você tem que parar de fumar. Não, você tem que parar de fumar. Não, quando quiser eu paro. Tá no eu cego. Ele não enxerga que ele tem um vício. E eu tenho que desmistificar isso. Como que eu desmistifico um cara parar de fumar? Eu trago o problema maior dele do futuro pro presente. Que é uma doença que ele não vai lutar. Ah, mas se eu tiver isso, se eu tiver agora? Então, o que eu trago para o empresário? Vários problemas do futuro para o presente, se ele continuar com a mesma atitude. Então, eu tenho que ampliar a mentalidade dele para o bem e para o mal. Se você continuar assim, você vai para o abismo. Se você mudar e fizer isso, você vai para o céu. Você quer ir para onde? E provar para ele. Por quê? O mentor só pode levar um mentorado por caminho que ele percorreu. Eu entendi onde eu queria chegar na minha vida. Todas as fases de 10 em 10 anos. Mas toda fase de 10 em 10 anos, eu tinha que mudar de veículo. Eu não usava o mesmo veículo para chegar onde eu cheguei dos 20 aos 30. Porque o que me levou de 20 aos 30 não me trouxe dos 20, dos 30 aos 40 e nem agora dos 40 aos 50, nem dos 50 aos 60. Você tem que ter essa clareza. E tem dono de empresa que ele teve um período de sucesso, a empresa tem 20, 30, 40 anos e ele continua no mesmo modo operante, com economia diferente, modo diferente, com geração diferente. Então, ele tem que mudar a fase do jogo. E quem não tem inteligência emocional não muda a fase de jogo. Ele vira refém do sistema. Esse é o principal foco que você tem com o líder. Identificar e aprender a mudar a fase de jogo. Por quê? Hoje, com a globalização, se você não tiver o time de acompanhamento, você não acompanha, você fica para trás. Saúde mental. A gente vê que é um tema bem polêmico pelo impacto que ela está trazendo e a gente tem números assim realmente que chamam muita atenção, né? O Brasil, um dos países mais ansiosos do mundo, com alto índice de depressão também. Quando você toca nisso com um líder, por exemplo, existem muitas patologias, existe muito líder doente que você consegue identificar e como é que você faz para poder ajudar ele nisso? 3 de cada 4 donos de empresa estão sofrendo muito com ansiedade. Por quê?
Todo o estresse aumenta o teu nível de cortisol. Aumentando o nível de cortisol, destrói a tua vida. Por quê? Você está em alerta o dia todo. Se o empresário está pagando incêndio o dia todo, ele está em alerta o dia inteiro, pagando alto um preço de um cortisol alto. E com isso, o que ele afeta? Estresse, ou ele vai tomar energético para aguentar o estresse. Chega em casa, ele está com o efeito do cortisol, do estresse, do energético, ele não dorme, ele entra em insônia. Aí ele tem que tomar um remédio 3 horas da manhã para acabar de dormir. Então ele dopa de novo o cérebro dele, acorda com sono, tem que tomar mais café para acordar, vem mais cortisol, ele entra num loop onde ele não tem inteligência emocional. Com isso, ele vai perder a saúde mental, vai ficar refém, e com isso a empresa dele, como é reflexo dele, vai ter uma inteligência emocional prejudicada por reflexo de um ambiente mental que o dono permitiu, que ele mesmo causou. Por quê? O que eu trago para os meus mentorados? Cara, o teu CPF, a sua vida tem que ser maior que a empresa. Você não pode permitir, você não pode se adoecer por conta de uma empresa. Hoje, no século XXI, com esse monte de evolução, com o IA, com tudo que está acontecendo, se você permite se adoecer, se você permite perder o tempo com os teus filhos, perder a tua vida por conta de uma empresa, algo está errado, porque hoje nós temos muita informação. Hoje nós temos uma overdose de informações. Então, se você está usando isso, não. Por isso você está pagando o preço da saúde. Então, saúde mental hoje é o calcanhar de Aquiles de 3 de cada 4 empresários. Na prática, como é que você conduz nessa transformação mesmo do empresário para essa transformação dele? Você conduz ele nessa transformação? Ele tem que ter consciência que ele precisa mudar, ele tem condição de mudar e essa mudança vai refletir na vida dele e na empresa. Não adianta você só falar em vendas se você não falar de cultura. Porque é uma boa cultura que faz boas vendas. É um bom ambiente que faz uma empresa ser próspera. E hoje o empresário, como ele tem dívidas, pagar boleto, ele só pensa em vendas. Como ele só pensa em vendas, ele está no cortisol alto, ele está no estresse. Então tem que sair desse loop. Agora, esse loop é consequência de uma jornada. Então, a primeira coisa que eu falo para o empresário é o seguinte: você não vai mudar a tua empresa do dia para a noite contratando uma mentoria. Você vai ter que rever o teu passado. Você tem que rever o que você fez de errado para chegar até aqui. E pivotar, deixar de fazer essas coisas que te fez ter caminhos errados. Te fez chegar no estresse absoluto, fez você entrar em burnout, fez você ter um apagão mental, fez você estar no pico de ansiedade. Você tem que entender essa jornada para você não repetir. Porque não adianta remediar. Você tem que ir na causa. Não adianta você tomar um antidepressivo. Você tem que ir na causa. Então, uma das coisas que eu levo na mentoria é: eu quero a causa. Ah, não estou vendendo. Vamos na causa. Quem é o vendedor? Quem é o treinador do vendedor? Quem está treinando? Como que é teu script de venda? Como que é seu acompanhamento? Não é pensar só em fazer venda. É como você vem fazendo vendas. Como que você vem criar um follow-up, que é um acompanhamento, onde você está acertando ou está errando. Você tem esse acompanhamento? Ninguém tem. Ninguém está acompanhando se você está evoluindo ou se você está perdendo venda. Então, o mais importante para o empresário deixar de entrar no pico de estresse é ele ter uma gestão eficiente. Corpo, mente, espírito. Ele tem que estar bem. Ele tem que ser o exemplo. Tudo que ele fizer na empresa dele vai surgir efeito pro bem e pro mal. Tem tantos caminhos que você poderia ter trilhado, né? Tantas portas que você poderia ter aberto aí, Ba. Por que essa de consultor? Por que você entrou nesse caminho? Sendo que você já vinha tendo sucesso em outras coisas ali. O que tem de propósito? Eu tinha uma necessidade de estudar porque eu sabia que o futuro ia cobrar. Eu tinha pesadelo, que eu estava na última carteira, que eu era Mobral. Eu tinha muito pesadelo. Então, esse pesadelo já era um insight, que é sopro divino. Eu sabia que algo dentro de mim... É uma pressão que te dava ali? Eu confiei nos sinais que Deus me deu. Porque quem que ia falar... A minha família inteira é Mobral. Ninguém fez faculdade. Quando você fala Mobral, para algumas, às vezes o pessoal não... Que não estudou. Pessoas que não estudou, analfabeto. Pessoa Mobral, que é uma pessoa com 40 anos que está fazendo segunda série. É Mobral. E aí eu falei, cara, eu tinha um insight. Se eu não estudar no futuro isso vai me pagar. Isso chama semeadura e colheita. Eu tenho que
plantar hoje para colher? Aí eu comecei a estudar. Só que esse estudar, eu não sabia também o propósito do estudo. Eu só sabia que tinha que estudar. É você acreditar naquilo que veio até o seu coração e fazer. Aí comecei estudando, fazendo supletivo, igual eu falei. Aí eu comecei a entender que poucas pessoas faziam o que eu fazia em relação aos estudos. Então eu saí de um negativo, fiz uma... Lógico, você não iguala o que você perdeu de estudo, mas pelo menos em relação social eu melhorei muito. Aí eu comecei a entender que aquilo ali virou hobby. Olha que louco. Estudar virou hobby. E essa narrativa que eu tinha. Por que você estuda tanto? Hobby. É hobby. Você não pedala, você não anda de bicicleta, você não... Eu estudo. Aí eu entendi um dia que uma pessoa queria uma palestra minha. Eu vendi por R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000. Eu falei, opa, parece que eu gosto de fazer isso demais. Além de eu gostar de fazer isso, eu posso cobrar por isso. Então isso é um negócio. Aí eu fui lá, dei uma palestra de 50 minutos, cobrei 5.000, o cara pagou. Então eu ganhei R$1.000 por 10 minutos. Aí eu comecei a criar a chave, virar a chave. Falei, aí eu vendia carro. Aí eu falei, onde que eu tô mais feliz? Onde eu tô mais... onde que o meu coração tá latente? Vendendo carro, dando palestra. Dando palestra. Então beleza, mas o que você vai fazer agora? Coloca um prazo. Coloquei um prazo mais de 3, 5 anos e virei a chave. Aí, com isso, veio educador corporativo, veio acontecendo tudo. Por quê? Porque eu falei assim, eu estava numa dicotomia, carro ou palestra. Só que não dá para você ficar numa dicotomia. Você tem que escolher um caminho. Aí meu coração cantou. Falei, não, é isso que eu vou fazer. Por quê? O que eu impacto o outro é muito mais forte hoje que só vender um produto. Porque o cara compra um carro hoje, com 3, 6 meses, e está pensando no outro carro. A mentoria, a mensagem que eu entrego, eu posso não ver ele daqui, eu posso deixar de ver ele 3, 4 anos. Essa mensagem vai estar latente no coração dele. Por quê? Porque é para a vida dele. É algo que não tem como ele desfazer. O carro que eu vendo para um cliente hoje, ele pode vender para outra pessoa. A mentoria, a informação que eu dou, a energia que eu dou, ele vai passar para mais gente. Ele vai dar mais energia, ele vai multiplicar o que eu fiz para mais gente. E outra coisa, eu entendi que eu estava servindo mais a Deus fazendo aquilo que me fez sair da miséria, que é autoliderança. Hoje são poucas pessoas que têm o poder de ter uma autoliderança. Desenvolvendo essa autoliderança, só que agora em outras pessoas, né? Porque você ser líder. Sim, e quando a gente fala de líder, a gente enxerga exemplo, né? Tô certo? Como que você dá esse exemplo? Porque eu sei que você é um cara bem ativo, por exemplo. Desde quando eu te conheço, eu vejo você pedalando. Eu vejo que você gosta disso. Então, assim, parte de corpo, como é que você dá esses exemplos em todos esses pilares que a gente enxerga que é fundamental, né? De corpo, mente e espírito para esses líderes? Ai, que louco. Isso tem essa resposta tem a ver quase com a pergunta anterior. Quando eu fui virar a chave de vendedor de carro para ser mentor, para ser vendedor de carro, só tem que ter princípio e um produto de qualidade. Me manjar de carro, pronto. Para ser mentor, o produto sou eu. Eu tenho que ser exemplo. Então eu tenho que ser exemplo de marido, de amigo, de caráter. Por quê? Porque a base que faz você comprar uma mentoria é aquilo que eu sou. Aí eu tive uns momentos assim, e agora eu quero vender isso também? Porque eu vou ter que ser uma pessoa que talvez eu não quero ser. Aí eu dei um loop na minha cabeça. Eu falei, e agora? Eu vou pagar o preço de evoluir como pessoa para eu ser educador corporativo? Porque eu entendi que eu tinha que ter um plus na minha vida para me tornar educador corporativo. Então eu tenho que ser exemplo. Então eu só tenho que falar aquilo que eu vivenciei, experienciei. Eu só tenho que falar aquilo que eu vivo. Só que eu tenho que viver, eu tenho que dar um salto nessa vivência corpo, mente, espírito, para que isso mude a minha vida, para que eu falo para as pessoas que isso vale a pena. Então, o que eu faço com o meu corpo com 47 anos, o que eu faço com a minha mente, o que eu faço com o meu espírito, são coisas que eu pratico todos os dias. E ela tem que ser evidente antes da fala. Eu não posso ser um cara que fala de corpo, mente e saúde com bebendo, fumando, sobrepeso. Eu não posso ser esse cara. Eu não posso ser um cara que fala de casamento, de saúde na família mental,
Se mentalmente eu tô brigado com a minha esposa, eu tô gravando um podcast aqui, mas faz 2 dias que eu não converso com a minha esposa. Então eu percebi que ser exemplo não é fácil. Por quê? Porque ninguém tá vendo o que você tá fazendo. Ninguém sabe se você tá brigado com a sua esposa. Ninguém sabe se você tá bem, tá feliz. Ninguém sabe. Então, só que eu percebi, o meu cérebro tem que ser congruente. Eu não posso mentir. Eu tenho que sustentar o que eu falo. Então, isso me deu uma força para ser um educador corporativo. Por quê? Porque eu acredito porque eu vivo. Eu acredito porque eu faço e deu certo. Não para levar as pessoas para o caminho, não forçar, mas a pessoa que vinha até mim. Eu tenho que servir ela com meu exemplo. Eu tenho que servir ela naquilo que eu acredito. E eu não pode ter dicotomia do que eu acredito. Eu não posso falhar no que eu acredito. Eu tenho que ser visceral no que eu acredito. Dá um exemplo aqui para nós, assim, de hábitos e de mente forte para poder manter esses hábitos. Como é que você alimenta isso todos os dias? Vou falar de físico. Em 2023, dia 2 de janeiro de 2023, eu estava fazendo uma caminhada. Do nada eu fiz assim, eu vou fazer 300 dias de atividade física esse ano. Cheguei em casa e falei, foi criar um plano para fazer isso, dava 10 meses de atividade física. Aí contei pra minha esposa, ela falou, gente, é muita coisa, são 10 meses de atividade física, são 12 meses no ano, você vai ficar... Aí sentei de novo, que me deu um loop de incerteza e validei o tempo que eu tinha. Eu tinha 8 horas disponíveis. Dessas 8, eu tenho que tirar 1 hora só. Fiz um plano. Em 2023, eu fiz 362 dias de atividade física. 362 dias. Então, o que eu entendi? Você fala? Todos os dias. Só faltei 2 dias. Dia primeiro que eu não tinha colocado e um dia que eu fui viajar para muito longe, o carro estragou, eu cheguei muito tarde no meu destino. Só que nesse intervalo, eu tive doente, eu tive diarreia, eu tive febre, eu tive um monte de coisa e eu fiz atividade física. Então, o que eu fiz? Se eu sou um cara que faz atividade física, o que eu fiz de muito forte que a maioria das pessoas não fazem? Eu não posso fazer um básico que todo mundo faz e querer vender esse básico. Eu tenho que fazer algo extraordinário que poucas pessoas fazem para que eu consiga convencer as pessoas que a atividade física é importante. Ah, você gosta de atividade física? Gosto. O que você faz? Eu faço 2 vezes só por mês. Não adianta eu ter narrativa, cara. Eu tenho que ter exemplo forte. Então, no esporte é esse. Outra coisa, não beber. Faz 11 anos, esse ano faz 11 anos que eu não bebo uma gota de álcool. Eu não tomo álcool. Por que você não bebe? Você era alcoólatra? Não. Porque eu não queria colocar na minha mente algo que desviasse a minha mentalidade. Algo que anestesiasse talvez uma dor, uma angústia. Aí o que eu fiz? Transmutação de potência de álcool. Eu transferi essa energia para o esporte, para ler um livro, para ficar dentro de casa com o tempo. Mudei de ambiente. Então, eu procurava um ambiente para tomar uma cerveja com os amigos. Hoje eu não tenho ambiente para tomar cerveja com um amigo. Eu tenho um ambiente para pedalar com outro tipo de amigo, com outra manada. Eu tenho tempo para ficar dentro de casa. Então, mudou a minha vida. E outra coisa, eu tenho que ter convicção da minha fé antes de eu abrir a boca. Eu tenho que viver uma fé antes de falar de fé. Então, esses são os exemplos que eu trago para a minha vida que faz com esses exemplos, quando eu vou para o mundo dos negócios, eu vou já fora da curva. Eu vou com outro nível. Por quê? Porque eu não vou num ambiente onde eu estou carente. Eu estou em unidade. Eu estou bem. Eu vou para ganhar. Eu vou para vencer. Eu vou para aproveitar. Eu vou para tirar o máximo. Eu não vou fragmentado com ressaca, sobrepeso, doente, com a família desestruturada. Então, quando eu vou para o mundo dos negócios, eu estou inteiro. E a minha chance é muito maior do que 90% dos meus concorrentes. Muito bom. Muito bom. E como é que você enxerga que a Nação Saúde, né? Nós estamos aqui no podcast da Nação Saúde, ela pode entrar nessa equação de um líder que constrói uma empresa forte? Pelo pouco que eu vi da Nação Saúde, um dos ativos mais fortes que eu vejo é inteligência emocional. Preparar a mentalidade, dar condição mental, estrutural, física, porque você leva isso, você vai refletir isso de toda a estrutura física da empresa e fazer o empresário, através da Nação Saúde, ter o quê? Saúde no casamento, na mentalidade dele,
na gestão da empresa dele. Agora com a NR1, você trazer mais saúde mental. Saúde mental para ele, para o time dele. E isso vai refletir para o fornecedor, para seus clientes. Então, o que a Nação Saúde é hoje? Um agente transformacional para a saúde mental do empresário. Muito bom. Faz sentido? Faz muito sentido. Tá no propósito dela, com certeza. E essa transformação, ela é exatamente isso, porque o acesso só, ele não resolve. Muitas pessoas têm muito acesso. A informação por si só não vale nada. Não vale nada, né? E é bacana porque isso é até bíblico, né? Que a sabedoria, ela tá não só no ter acesso, mas no acessar e utilizar. E ter uma ação em cima disso, né? E aí um empresário saudável, o que ele constrói de diferente? Olha, o empresário, com as características que eu falei agora, saudável, no momento que economicamente nós estamos passando, ele enxerga isso como oceano azul. Toda pessoa preparada no momento de crise é o momento de colheita. Toda pessoa que se preparou no momento de crise é o momento de colheita. Eu enxergo em toda crise uma oportunidade. Mas se você não está preparado, toda crise é um desastre. Então, a gente tem que imaginar o seguinte: eu tenho que procurar conforto no desconforto. Eu não posso eu não posso maximizar uma crise. Eu tenho que tirar a oportunidade da crise. Não é o problema, é como eu ajo diante do problema. Então, o empresário, quando ele tem esses pilares, ele é muito mais forte. Ele é mais forte em propósito. Ele é mais forte como gestor, como líder. Ele não se vende por mercado. Ele contrata melhor. Ele retém melhor. Ele treina melhor. Ele faz sucessores. Ele faz liderança na própria empresa. Ele é exemplo. O ROI dele é maior. Tudo nele é maior quando ele está inteiro. Ah, mas é muito difícil estar inteiro. Tem momento de luta. Tem momento de luta. Mas se você não tiver princípio e valor, se você não tiver uma competência alicerçada com esses valores, você vai ser bom quando está vendendo, quando você está com dinheiro. Só que não vai ser assim o tempo todo. Tá aí. E o empresário que está indo bem, ele cresce, mas ele paga com a própria saúde. O que ele não está enxergando? Na verdade, o sucesso ele traz, para mim, além de trazer abundância financeira, ele traz um efeito colateral, que é a cegueira vindo do ego. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala assim, estou no sucesso, porque vem a vaidade. Então a gente tem que entender o seguinte: quando você está bem, tudo, é um momento assim, eu estou bem, até quando vai durar isso e como que eu estou maximizando isso para quando as coisas não estiverem bem. Como que eu estou cuidando do meu celeiro. E o que eu estou fazendo que eu vou ajudar mais gente. Porque quando você chega lá, o que é o mais importante para mim? É quando você leva mais gente. Não é porque você chegou sozinho. Eu cheguei aqui, mas quantos eu vou trazer comigo? Quantos que eu vou arrastar comigo? Então, o empresário que está muito bem, ele também tem uma responsabilidade de transbordar. O que você está fazendo na vida do outro? Como que você está ajudando a vida do outro? Ah, eu estou gerando emprego. Tem que ser além. Além de gerar emprego, o que você está maximizando no filho do seu colaborador, na família do seu colaborador? O que a sua empresa está fazendo para a sociedade? Então, todo jeito tem uma. Não existe, Renato, não ter desconforto, não ter pressão. Não existe. Você tem que escolher. Ou você quer pressão no topo, ou você vai ter pressão no vale. Então, não existe. A pressão, ela é constante. Agora, é uma pressão que você suporta, tem clareza, ou é uma pressão que você nunca imaginou, que você foi que você foi liviano com isso, e hoje você amanhece com a empresa quebrada? Essa pressão é péssima. Mas tem pressão que talvez você procurou, você traçou. Quero crescer 20% dos meus negócios. Quero ter pressão 20%. Quero talvez ter 40% a mais de pressão. Porque talvez você tenha que aumentar a pressão para melhorar os resultados. Então, a pressão, ter que lutar, ela é um ambiente normal para todo mundo. Só que ela tem que ter uma mentalidade forte. Qual que é o teu mindset? Teu mindset diante de uma luta tá difícil, eu tô sofrendo, não, é parte do jogo.
Não tem como eu atravessar uma tempestade sem molhar. Não tem como eu chegar no pódio sem sangue, sem luta, sem suor. Não tem como. O que eu entendo e o que eu faço com os empresários é o seguinte: que jogo que você quer jogar? Até quanto você quer pagar? E sem mimimi. Você vai pagar? Pronto. Eu não aceito mimimi. O que é o mimimi? Tá tão difícil o mercado, a economia. Não, amigão, isso é narrativa de pobre. Mentalidade, vitimismo? É mentalidade de pobre. Tudo isso está no jogo. Eu quero saber o que você preparou a mais para que isso não seja empecilho. Você tem que ser maior daquilo que você sonhou. Você tem que saber que você vai ter que molhar, atravessar uma enchente. Você vai ter que pôr o pé na água, atravessar uma enchente. Tudo vai acontecer com você. E tem que acontecer sem vitimismo. Porque quando você se coloca como vítima, você está na condição de escassez. Quando você coloca diante de um problema, aceita o problema e ativa a sua identidade, você já venceu o problema. Não existe na vida pódio sem sofrimento. Cristo, meu líder, meu mentor, ele mostrou. O caminho será de dificuldade. Você vai escolher sua cruz? Então, toda dificuldade que eu tiver na minha vida pessoal, minha vida profissional, eu tracei, efeito colateral. Agora, nesse exato momento, eu estou 320 quilômetros da minha casa. Eu vou terminar o podcast, tenho que ir para minha casa. Eu não posso andar 320 quilômetros reclamando do trânsito. Pode ter engarrafamento, pode ter 1 milhão de coisas. Pode ser que eu chegue na minha casa às 8, meia-noite, 1 hora da manhã. Pode ser que o carro fure o pneu. Tudo isso é circunstancial. Tudo pode acontecer. Agora, o que eu posso prevenir? Meu carro tem seguro? Eu estou no horário hábito para chegar na minha casa? Então, é isso que o empresário tem que ter. Previsibilidade do que pode acontecer de ruim e de bom. Um empresário que tem grandes acertos, que tem muita riqueza, você acha que isso preenche ausências como família, como espiritualidade? Você acha que isso preenche? Se não foi importante para ele, nunca vai preencher. Então, o importante é a pessoa, o empresário, entender assim: você tem consciência do que é importante para você? O que você não abre mão? Tem pessoas que só querem o dinheiro mesmo, acabou, não adianta. Interessa se ele perdeu o casamento, interessa se ele vai viver com o filho dele, não é importante. Não está na consciência dele. Ou até ele perder. Entendeu? Até ele perder. O que aconteceu com Salomão, ué? Olha o que Salomão construiu e fez. Aí chega lá em Eclesiástico, ele fala que não vale a pena. Então, você tem que ter consciência. Você tem que pagar o preço. E outra coisa, Renato, você tem que ser autorresponsável pelas suas escolhas. Você escolheu o preço, amigão. Você escolheu. Mas eu pago... Não, você escolheu. Tem empresário que faz de vítima no sucesso que ele teve e aquilo que perdeu no casamento. Eu paguei o preço alto, faz de vítima. Não, você escolheu. Você tinha consciência que um dia ia cobrar isso. Você tinha consciência que você poderia perder teu casamento. Você bancou o risco. Eu não banco o risco do meu casamento perder por conta de uma profissão. Por quê? Porque o casamento com a Priscila é mais importante do que muitos compromissos profissionais. Eu não coloco em risco meu casamento. Agora, tem que ver em condição que você está. Você coloca em risco um sacrifício porque você precisa disso para melhorar o casamento? Eu estou falando de sacrifício, sim. Mas risco de perder, não. Risco de perder a convivência com os filhos. Não, eu vou esses 10 anos, é meu ano de labuta. Só que teu filho tem 1 ano. Tá normal para você? Você vai ficar bem? Você ser ausente dos seus filhos de 0 a 10 anos? Que é o momento mais importante da vida dele? Mas aí você vai ter dinheiro para comprar tudo para ele. Não, você não vai comprar nada para ele. Já está feito. Você vai pagar esse preço. Então, eu acho que tem que ter autorresponsabilidade. E você tem que bancar as suas escolhas. Bom. Sentido? Luciano, faz total sentido. E na saúde, principalmente na saúde, né? Às vezes a gente, para levar a medicação, a gente usa uma vacina, né? Então faz sentido também que existe esses sacrifícios, né? Para mim faz muito sentido que ele existe e que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento não. Porque isso é mental, isso é a gente que decide. E muito bom, depois de anos que às vezes a gente se fala muito pouco, poder receber você aqui, lá e imaginar que isso ia acontecer,
Mas E foi rápido, né? de onde a gente veio, né? Ter essa mentalidade que você tem hoje e que às vezes eu falo assim, poxa, eu acho que eu tô vivendo uma bolha porque eu consigo essa mentalidade. E é importante pra você ter ambientes com essas mentalidades porque é o que vai trazer o teu destino, né? E hábitos, né? Disciplina para depois virar hábitos, para você conseguir alimentar e trazer isso. E esse trabalho que você vem fazendo com empresários, parabéns, assim, como irmão, amigo de anos aí, segue firme nisso aí. A gente está finalizando aqui nosso bate-papo, foi prazeroso te receber aqui. E eu gostaria que você completasse essa frase aqui para mim. Toda a vida importa e cuidar da saúde é... Cara, tudo. Eu vou te falar pra você o que eu entendo de cuidar da saúde. Saúde, pra mim, é cuidar do templo do Espírito Santo. Esquece, eu sou aqui. Isso aqui é uma caixa, é um templo. Se eu não cuido disso aqui e enriqueço, cara, eu não pago nenhum preço pra negligenciar minha saúde. Nenhum. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo de um sentimento forte pela minha esposa, pela minha vida e por ter fé em Cristo. Onde que está esse espírito? Onde está esse amor? Onde que está encaixotado tudo isso que eu estou falando? Dentro desse corpo. Então, saúde física, mental, espiritual, mas precisa de uma caixa. Corpo, mente, espírito. Então, amigão, eu sou um templo do Espírito Santo. O que a esposa ama? Um espírito dentro de uma caixa, que é o meu corpo. Se eu não cuidar de mim, como que ela vai enxergar esse amor? Ela enxerga esse amor através da minha saúde, através do que eu sou, através do que eu cuido. Então, saúde, corpo, mente, espírito, é tudo. O resto é consequência, se você cuidar ou não cuidar da tua saúde. Muito bom. E passa aqui para nossos telespectadores aqui, como é que eles podem te conhecer mais aí, tuas redes sociais, que eu sei que você é bem ativo. Eu tenho LinkedIn, Facebook, mas está tudo como @Educador Corporativo Oficial. O Luciano Silvestre, mas tá lá como Educador Corporativo Oficial. Muito bom. Gente, se essa conversa te mostrou que empresa forte começa por líder forte e que liderar bem passa por cuidar de quem está no comando, talvez seja a hora de você colocar seu bem-estar no topo da pauta da gestão, né? Com certeza. E a Nação Saúde está aqui para oferecer, para te ajudar nessa gestão de saúde corporativa. A gente tem vários parceiros, telemedicina do AIS, a gente tem rede presencial com mais de 14 mil estabelecimentos, todo um suporte, todo um acesso psicossocial agora com a NR1 para poder ajudar você e sua empresa, né? Então acesse aí naçãosaude.app, o link está aí na descrição e vem fazer parte da gente desse movimento que é para transformar vidas a sua empresa. A empresa que transforma mais vidas, ela cresce com certeza, ela prospera muito mais. Muito obrigado por você acompanhar a gente até aqui. Não perca os próximos episódios e compartilhe aí com quem você conhece. E até o próximo episódio.